Senhor Deus. Senhor Deus, que nós estejamos com os nossos ouvidos bem atentos a tudo aquilo que Teu Espírito Santo, Pai, ministrar sobre a vida de cada um, sobre a vida do Marco, Pai, e que essa palavra, Pai, possa gerar em nós frutos, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, Marco. Obrigado. Sou da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A gente sempre fica muito nervoso quando vai pregar, irmão, porque a responsabilidade é grande demais. Mas Deus vai dar graça, né? Quando o pastor Giovanni me chamou para pregar, né, o Senhor de Deus já me deu o tema. Depois eu fui pesquisar como que eu começaria a falar sobre isso. Ficou um texto um tanto quanto grande, mas nós vamos conseguir, amém? Hoje nós vamos falar sobre ser um cidadão do céu, tá? O irmão pôs o título aí. Ser um cidadão do céu. E eu fiquei imaginando como que eu começaria essa minha pregação. Eu comecei a pensar no ser um cidadão do céu. E quem foi o primeiro cidadão do céu? O primeiro cidadão do céu, pelo menos que morou lá, foi Adão, não é isso? E Adão foi então o nosso primeiro cidadão do céu. Onde está Enoque e Elias, a gente não sabe se eles estão lá, como que funciona isso, onde eles estão. Mas o primeiro que morou no céu, onde a gente vai estar, que a gente tem certeza, é Adão, não é isso? E toda vez que a gente estuda o livro de Gênesis, é um livro bastante complexo. Complexo no sentido assim de que Deus resumiu muito uma história muito grande. E nós, como cristãos, nós precisamos ter no mínimo, uma noção mínima da grandiosidade e de todos os acontecimentos que estão envolvidos no livro de Gênesis, não é isso? Se a gente pegar então no primeiro versículo, se vocês quiserem acompanhar aí, vocês já sabem, ele é cor salteado, não é isso? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Se a gente for pegar só esses três versículos, isso tem uma quantidade de zilhões de anos aí entre um primeiro versículo e o terceiro. Muito tempo se passou, mas está tudo resumido apenas em 2, 3 versículos, tá? O que é preciso a gente entender? Que nesse princípio, quando Deus cria, a primeira coisa que Ele cria é os céus e a terra, o universo todo e a terra, não é isso? O tempo passa, Satanás apronta, Lúcifer apronta, né? E aqui eu quero deixar bem claro o que ele quis fazer, né? A gente ouve muito o que Lúcifer fez, o que ele queria. Quando ele viu que ele era um querubim ungido, que ele era extremamente lindo, extremamente poderoso, ele viu que ele podia viver sem Deus. Então ele falou assim: eu posso ser o meu próprio Deus, eu posso me mandar, eu não preciso prestar relatório no final do dia, no final de um período, prestar relatório a Deus, eu posso ser meu próprio dono. Então surge nele esse desejo de ser o seu próprio guia. Ele chega para Deus e fala assim: olha, eu não quero mais ser submetido ao Senhor, eu estou com vontade de colocar meu trono aqui do ladinho do Senhor. Deus falou assim: desculpa, eu não entendi essa parte, pôr o trono aqui do ladinho, como é que é? Né? O que ele queria era isso, era colocar o trono. Ele falou assim: olha, se você não quiser muito perto, eu posso colocar mais lá para a banda do norte. Isso está lá em Ezequiel conta essa história. Satanás então, ele queria morar onde Deus estava. E Deus falou assim: aqui só tem lugar para um? Aqui só tem lugar para mim? Tá. Tem uma dificuldade com o microfone, irmão. Eu começo a ouvir o que eu estou falando, fica horrível. Então eu vou colocar o meu trono aqui do ladinho do seu, e a gente vai reinar junto. Deus falou assim: não, você não está entendendo. Aqui o soberano sou eu. E daqui você pega a turma que está com você e sai fora daqui. Então Deus pega Lúcifer, alija ele do trono, dali da sala do trono, de onde está o trono de Deus, e joga ele no universo, tá? Aí as pessoas perguntam: por que Deus não destruiu ele? Porque Deus não se importa minimamente com ele, meus irmãos. Para Deus, Lúcifer e os querubins que caíram com ele, os anjos que caíram com ele não significam nada. Deus pode fazer assim, e apagar eles, tá? Mas se Deus fizesse isso, os outros anjos que ficaram do lado de Deus falariam: olha, esse Deus é um pouco tirano, não é isso? Você viu, só porque pensou diferente, tá? Só porque pensou diferente, ele o exterminou? Não pensariam assim ou não? A gente pensaria, não é isso? Então Deus preserva Lúcifer, fala assim: você fica com o teu reino para cá, tá? Que eu vou continuar aqui do mesmo jeito onde eu estou, ok?
Satanás então lança Lúcifer nesse lugar que seria o cosmos, aonde Deus havia criado no princípio os céus e a terra. Nesse lugar tudo se bagunça, tudo se transtorna, ok? E fica desse jeito, porque o trono de Deus permanece inabalável como sempre esteve, ok? O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, muitos anos, zilhões de anos, a gente não sabe. Deus então resolve criar o homem. Se era uma coisa que Deus já não tinha desde o princípio da criação, isso está na cabeça dele, não é isso? Talvez fosse, quando ele criou no princípio que Deus fez a terra, ele já estava com a vontade de criar o homem, porque o homem seria a coroa da criação dele. Então ele olha e fala assim, bom, eu vou tocar o meu plano para frente, eu vou criar o homem, eu vou criar os cidadãos dos céus a partir de Adão. Ele vai ser o primeiro, eu vou encher esse céu de cidadãos. Eu quero encher esse céu de cidadãos. Tá? Deus então fala assim, ótimo, então vamos começar a criar o homem. E isso tudo com o aval de Jesus Cristo, tá? Tá me esquecendo, não posso esquecer isso, que Jesus Cristo já havia se comprometido com o Pai, que se o homem se perdesse, se esse cidadão do céu se perdesse, ele buscaria. Está escrito no Apocalipse 21, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tá? Veja a obra que Cristo fez, tá? Então ele chega para o Pai e fala assim, o Senhor pode criar, porque se esse homem se perder, eu busco. Deus falou, você sabe, meu filho, o que você está me pedindo? O que você está me propondo? Eu estou te propondo e você está aceitando? Tipo, você sabe o que você vai ter que fazer? Eu falei assim, eu sei, pode fazer. Se acontecer alguma coisa, né? Deus já sabia, na infinita sabedoria dele, que isso aconteceria, que o homem se perderia, mas que Jesus buscaria. Aí então, muitas pessoas, quando eu falo isso, me perguntam, né? Se Deus sabia que está errado, por que Deus continuou? Eu falei assim, primeiro ponto, quem foi que falou para você que deu errado? Não deu errado. Houve apenas um pequeno atraso. Mas se Deus falasse assim, quer saber? Não vou criar o homem não, deixa esse céu vazio, mas sem cidadão nenhum, deixa isso quieto, meu filho não morre, o que teria acontecido? Nós não teríamos existido. A gente seria apenas um projeto arquivado no computador de Deus, não é isso? Nós não teríamos existido, eu não teria existido, vocês não teriam existido. E quando Jesus vê o amor que Deus já tinha por nós, mesmo sem criar, Deus já tinha um amor gigantesco por nós, ele falou assim, o Senhor pode fazer, que eu busco. Cria, Pai, cria que eu busco. Pensa. Então, para ver a nossa carinha, para me ver, para ver você, para ver os seus filhos, para ver os seus pais, para ver os seus antepassados, foi que Deus e as pessoas que vão te suceder, foi para isso que Deus criou, porque Ele quis nos conhecer. Veja o tamanho do amor desse Deus. Então, se Deus tocou o plano para frente, foi por amor, tá? Ótimo. Deus então cria Adão, né? Eu vou resumir a história e contar toda a história da criação, mas eu só vou deixar claro para vocês. Deus vai dividir a história da criação em 6 etapas, tá? A Bíblia chama de dias, mas Deus não tem relógio, não é isso? Vamos dizer assim que Deus divide a criação em 6 etapas, tá? E fazendo adendo, eu digo para vocês que a história do homem de Adão para cá também está dividida em 6 etapas. Nós estamos vivendo o finalzinho da sexta, tá? Mas esse outro dia eu venho contar para vocês. Deus então divide a história do homem a história da criação em 6 etapas. Ele cria o homem no 6º dia, por isso o número do homem é 6, porque o homem foi criado no 6º dia, e ele cria Adão uma perfeição. A gente sempre que fala de Adão, mesmo vê livrinhos de ilustração, a gente vê Adão parecendo um Tarzan e Eva parecendo uma Eva. Uma Jane, né? Adão parecendo um Tarzan e Eva parecendo uma Jane. Vocês desculpem, irmãos, mas é um nervosismo. Eu sempre pedi a Deus que eu ficasse muito nervoso, porque o dia que eu estivesse calmo, eu já estaria, né? Já estaria muito tranquilo, e eu não quero isso. Eu quero sempre tremer e temer perante a palavra dele, tá? Principalmente perante vocês, que pagam um preço caríssimo por vocês, né? Vai eu falar coisa errada para vocês verem o preço que eu pago. Por isso a responsabilidade é muito grande. Voltando. Então toda vez que a gente vê um livrinho de história, contando a história da criação, a gente sempre vê Adão como um Tarzanzinho e Eva como uma Janinha, não é isso? Não é assim, irmãos. Adão era a coroa da criação, Adão era um ser perfeito, era um ser formoso, era um ser magnífico. Deus ficou muito feliz quando criou aquele ser, não é isso?
Então tirem a ideia de ver esse Adão como um Tarzan. Ele não era. Ele era algo magnífico, gigantesco, grande, poderoso. Tá? Deus então fala para ele: olha, meu filho, criei você, né? A terra eu dou para você, você cuida dela do jeito que você quiser. A única coisa que eu quero que você faça é que todo dia você venha me prestar um relatório. Não quero que você preste relatório aqui na terra, não. Vou fazer um lugar muito lindo aqui para você. E a Bíblia conta que Deus criou um lugar para as bandas do Oriente. Deus planta um jardim, né? A Bíblia fala nisso, que Deus planta um jardim. E nesse jardim estavam todas as árvores que Adão precisaria para a sua manutenção, porque Adão não era Deus, Adão precisava ser mantido. Ok? Nesse jardim então estava fontes de energia, vamos dizer assim, que em forma de árvore. Deus simplifica, Deus resume para que nós entendamos. Ele fala assim: olha, imagine uma árvore que você vai lá e pega uma fruta para você comer. Era isso que Adão tinha. Ele tinha essa explosão de energia, que a hora que ele precisasse de alegria, ele ia na árvore da alegria. A hora que ele precisava de tranquilidade, ele ia na árvore da tranquilidade. A hora que ele precisava de conhecimento, de sabedoria, ele ia na árvore da sabedoria. A hora que ele precisava de alegria, ele ia na árvore da alegria. E no centro de todas essas árvores, no meio dessa imensa floresta maravilhosa, estava uma árvore principal, que era a árvore da vida. Ela estava ali. A Bíblia relata que essa árvore estava no centro do jardim. Não é isso? E quem que é essa árvore da vida? Quem que é essa árvore da vida? Essa árvore da vida é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali. Tá? Jesus é uma árvore. Ele é a raiz de Jessé, a semente de Davi. Ele é uma árvore. Ele foi plantado como uma árvore. Ele foi crucificado numa madeira porque ele era uma árvore. Ok? A árvore da vida. Não foi colocado na madeira por acaso. Porque ele representava essa árvore. E a árvore na Bíblia, madeira na Bíblia, significa natureza humana. Toda vez que vocês ouvirem falar de madeira na Bíblia, pode ter certeza que está escondida a natureza humana ali atrás. Tá? No centro do jardim estava a árvore da vida. Ok? E Deus chega para Adão e fala assim: olha, meu filho, dessas árvores você pode comer todas. Tem aquela ali no canto, tá? Que eu gostaria que você não provasse dela. Você pode chegar perto, você pode analisá-la, mas não coloque ela para dentro de você. Imagine Adão sendo no computador, Deus falando para ela: não baixe esse programa. Conheça o programa, veja o que ele te oferece, mas não baixa. Quando você baixar, vai estourar tudo, seu CPU, os cabos, tudo, vai estourar tudo. Não é isso? Era um programa muito perigoso. E Adão obedeceu, falou: ótimo, vamos deixar a árvore ali, né? Adão então recebe de companheira Eva, e Eva é seduzida, vou resumir bastante a história. Eva é seduzida, e Eva vai lá e come daquela árvore. Chega para Adão e fala assim: eu comi da árvore, não morri, achei maravilhoso. Gostaria muito que você provasse também. Não é isso? E Adão então prova. O que estava movendo o coração de Adão a gente não sabe, não é isso? Se era a vontade de ser igual a Deus, se era dó daquela mulher que ele amava tanto e viu que agora ela estava perdida, porque ele sabia. Falou assim: olha, você se perdeu, eu vou me perder junto com você, né? A gente não sabe o que moveu Adão, mas Adão também comeu, porque ele também ficou curioso para saber como que era. Ok? Comida a árvore do conhecimento do bem e do mal, os dois passaram a conhecer o bem e o mal. A gente sempre, quando fala dessa árvore, a gente tem sempre a impressão que é do mal só, né? Não, mas ele passou a conhecer o bem também. Peraí, como assim? A árvore é do quê? A árvore não é do conhecimento do bem e do mal? Dos dois. Então, a árvore tinha os dois, o bem e o mal, que Adão não conhecia. Adão não conhecia o bem? Não. Adão conhecia só o amor de Deus, que supera tudo que a gente possa imaginar de bem. Adão conhecia a plenitude da graça e da presença de Deus naquele imenso paraíso que ele estava, que ele era o primeiro cidadão daquele lugar a contemplar essa beleza toda. Mas surge no coração dos dois, desse casal, o desejo de ser igual a Deus, que era o mesmo desejo que Satanás tinha. Ok? Isso magoou profundamente o coração de Deus, e Deus fala: olha, agora você não pode mais ficar aqui, vou te lançar na terra, ok? Na terra agora você vai ter que trabalhar.
Você não vai poder mais ficar aqui, porque agora você conhece o bem e o mal, e você é como um de nós, ou seja, você não precisava ter sabido disso, você não precisava ter sabido o que Satanás fez, agora você sabe, agora então você está numa grande vala profunda, nojenta. Você caiu numa vala nojenta. Não foi numa valinha simples, num buraquinho que você caiu numa fossa, desculpe a palavra. O pecado é nojento, porque Satanás quer destruir. Então Satanás conseguiu o homem e jogou ele nesse buraco. Aí então Jesus fala assim: Pai, como eu falei para o Senhor que eu ia buscar, eu vou. Jesus então desce nesse buraco nojento, porque ele não precisava. Ok? Ou você pensa que o seu pecadinho, que o meu pecadinho, que o nosso pecadinho é agradável a Deus? Não, ele fede. Isso que é triste, né? Então, irmãos, veja o trabalho desse Jesus que eu prego tanto, que eu amo tanto. Ele sai da grandiosidade dele e desce, e desce, e desce, e desce até o inferno. Naquele momento que Jesus pede para não tomar desse cálice, você acha que era um cálice de vinho? Que Jesus fala assim: Pai, se o Senhor puder afastar de mim esse cálice, tem jeito, né? Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, você acha que era um cálice de vinho? Era um suco de prates? Não era, irmão. Era um cálice de nojeira. Ele ia ter que beber aquilo. Ele tinha que sugar todo o pecado nele. Então aquele cálice de nojeira, ele falou assim: Pai, eu tenho que beber isso. E o pai fala: Filho, no ponto que está não dá mais. Eu falei: Então seja feita a tua vontade, não a minha. Ele bebe, desce ao inferno, ok? Quando ele desce ao inferno, ele sobe vitorioso. Agora aqui um ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês analisem também. Quando Satanás chegou para Deus e falou assim: eu quero ser Deus, ok? Eu quero ser Deus, quero pôr meu trono ali do ladinho do seu. O desejo dele ser Deus continuou. Ele vendo o homem através do conhecimento, da árvore do conhecimento do mal, da parte do conhecimento do bem e do mal, ele estava ali. Ele planejou, que ele já sabia que Deus ia criar o homem. Ele falou assim: eu consigo o homem e depois eu dou a minha tacada final. Você acha que Satanás estava interessado em nós? Não, claro que não. Está interessado no ser humano? Não. Mas ele sabia que Deus estava. Ele sabia quanto que o ser humano valia. Ele falou assim: vou pegar para mim por enquanto e a gente vai negociar. Okay? Então Satanás ele toma para si o homem quando o homem aceita a se submeter ao bem e ao mal. Não é isso? Ele pega o homem, que quando ele já planejou, ele falou assim: Jesus vai fazer homem, que eu sei, vai vir buscar esse homem, e quando ele vier buscar esse homem, eu pego ele. Do mesmo jeito que eu peguei Adão, que Adão era inteligentíssimo, eu pego Jesus, que é inteligentíssimo também. Irmãos, veja o plano. Então, quando Jesus vai começar o ministério dele, ele é tentado por Satanás, não é isso? E Satanás fala assim: eu te dou todo esse mundo, vou resumir de novo, eu te dou todo esse mundo se você prostrado me adorares. Veja, o plano era esse, o ponto máximo da história de Lúcifer era esse: chegar para Jesus e falar assim: me adora que eu te dou o mundo e tudo que Adão me deu, porque me foi me dado, eu dou para quem eu quero. Não é assim que ele fala? Não é isso? Nesse momento, se Jesus tivesse se prostrado, irmãos, nós estávamos terrivelmente perdidos para sempre. Satanás chegaria para Deus e falava assim: dá licença, porque agora eu vou colocar meu trono aqui do ladinho do seu, porque agora eu tenho o que eu não tinha antes, que é divindade. Porque Jesus é 100% Deus. Entenderam a jogada? Entenderam como é sério? Você pensa que o bicho é esperto ou não? É muito esperto. É muito esperto. E Jesus, com a palavra, Jesus o rebate. E fala que não, que jamais adoraria senão ao Pai. Ok? Satanás se afasta e fala assim: não vai me adorar não? Eu vou acabar com você. Vou acabar com você. Vou fazer o homem mesmo acabar com você. E para acabar com você é fácil. Junta um pouquinho de ambição, um pouquinho de dinheiro, pronto, a panelinha está feita. Consigo acabar com você rapidinho. Batatinha frita, 1, 2, 3, né? Pessoal da Netflix, vocês sabem.
Só dá um pouquinho de ambição e um pouquinho de dinheiro, o ser humano faz qualquer coisa. E Judas foi lá e vendeu Jesus, vai. Foi, dinheiro, 30 moedas de prata, foi lá, vendeu, pronto. Jesus então morre naquela cruz do Calvário, vai ao inferno, prega no inferno. Do inferno, nesse ponto Satanás, queria que a cabeça dele achou que ele tinha vencido, não é isso? Achou que ele tivesse vencido. Mas quando Jesus desce ao inferno, 3 dias no ventre do peixe, não é? 3 dias no inferno, Jesus vem, pega a chave da morte do inferno e Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, é uma bomba no mundo espiritual. Satanás tem certeza que perdeu para sempre. Por quê? Porque ele venceu a morte. Venceu a morte. Não é isso? E venceu a morte para quê? Para que nós vencêssemos também. Quando Adão toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor Deus tem que trabalhar agora com uma coisa que não existia nesse paraíso. Ele tem que trabalhar agora com a morte. Agora começa um ciclo de dualidade. Vida e morte. Tudo agora no estágio que o ser humano está, vai girar em torno desse binômio. Vida e morte, feio, bonito, gordo, magro, preto, branco, claro, escuro. Tudo nesse binário, tudo nessa roda. Mas a principal roda é morte e vida, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Os animais também são tragados nisso, né? O animalzinho lá que está na floresta, ele não gosta de comer o outro, mas por causa dessa lei que Adão, que era o senhor deles, submeteu a eles, não é isso? Por isso que a natureza geme com dores de parto, esperando a redenção do Filho dos Homens. Ela também foi colocada nesse ciclo de vida e morte, que não tinha saída. Adão colocou a gente nesse buraco. Mas, do mesmo jeito que a morte entra por um homem, pelo primeiro Adão, sai pelo último, que é Jesus Cristo, o homem perfeito, ok? Esse ciclo então de vida e morte, é cancelado. Agora, nós temos vida, a morte não vence mais, ok? Então, eu sei que foi tudo muito rápido, mas para vocês entenderem como que funciona no mundo espiritual. Adão, ele estava numa universidade, ok? Lá, imagine, ou então vamos usar uma outra figura, estava numa casa extremamente luxuosa. O homem hoje está jogado no pior casebre que se possa ter, não é isso? Adão foi jogado no pior casebrinho que se possa ter. De uma linda mansão, com tudo na mão, ele foi jogado para baixo. Não é isso? Então a vibração aqui, onde Adão estava, é muito diferente da nossa realidade, da nossa justiça própria, é muito diferente. Né? Paulo viu isso. Ele falou assim: tenha cá comigo que as tribulações desse tempo presente não se pode comparar com a glória que nós há de se manifestar. Não é isso? Então, irmãos, hoje a gente vive aqui ainda sob a influência do bem e do mal, mas a porta agora foi aberta por Jesus Cristo, não é isso? Foi aberta por Jesus Cristo. Nós vivemos nesse sistema ainda. O mundo jaz do maligno. Satanás ainda não foi totalmente vencido, como ele vai ser depois da tribulação, depois dos anos do Apocalipse, que Apocalipse relata. Então nós estamos vivendo nisso ainda, só que agora a gente tem a promessa de vida eterna, ok? E essa vida eterna a gente não pode alcançar de qualquer jeito. Essa vida eterna ela tem que ser seguindo aquilo que Jesus manda, tá? E Jesus vai nos dar a direção de como alcançar a cidadania do céu. É Ele que vai dar. Ele vai ser o mestre puxando, nos dando ensinamento, nos dando diretrizes, e depois os outros apóstolos também vão nos ensinar, não é isso? O Antigo Testamento também já nos ensina isso, antes de Jesus, eu sei, mas a palavra toda nos direciona como o cidadão do céu deve agir. É fácil? Não, não é. Impossível? Claro que não, né? Jesus Cristo, 100% homem, Ele mostrou o caminho, Ele abriu o caminho, e nós podemos seguir também.
E se você estiver passando por alguma tribulação, algum pecado, não é isso? Se eu, todos nós passamos por tribulações, por pecados. Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, ele foi tentado em absolutamente todas as áreas. Todas que você possa imaginar. Desde a menor droga até a coisa mais potente. Desde o pecado mais pequenininho ao pecado mais estridente que alguém possa cometer. O Senhor Jesus Cristo foi tentado naquele episódio da tentação no deserto. Então Satanás mostrou para ele todos os tipos de tentação. Então ninguém pode chegar e falar assim: o Senhor Jesus Cristo não passou por isso. Passou sim. Jesus Cristo não sabe o que é perder um pai. Sabe sim, porque José, quando Jesus foi crucificado, José já tinha morrido. Então ele sabe a dor da morte também. Tá? Então Jesus passou por tudo. Além de passar por todas as tentações psicológicas, de desejo, de sexo, de tudo que você possa imaginar, de droga, de poder, de fama, ele foi aí então teve a parte física, ele foi tentado em todas as coisas na parte física também. Tá? Ele deu o seu próprio corpo para que nós tivéssemos vida no nosso. Okay? Agora eu gostaria que você abrisse comigo a partir do... Vamos pegar no capítulo 6 de Mateus. A gente vai ver algumas diretrizes que o Senhor Jesus começa a nos dar de como sermos esse cidadão dos céus. A gente vai ver o capítulo 6 e o 7 um pouquinho. Para vocês verem. Qual que é o modelo que o Senhor Jesus Cristo quer que nós sigamos. O capítulo 5 de Mateus, vamos começar no capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, no verso 1. O capítulo 5 de Mateus, ele é bastante conhecido, que é o sermão das bem-aventuranças, não é isso? Mas eu não vou tirar as bem-aventuranças, eu vou só deixar a característica do cidadão do céu. Ou seja, o que essa pessoa que segue Jesus Cristo sofre. Aqui já começa a dar algumas pinceladas de como um cidadão do céu deve agir, ou então o que ele vai passar. Primeira coisa, bem-aventurados pobres de espírito. Um cidadão do céu tem que ser pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito é não ser apegado a coisas materiais. É saber que a riqueza dele não está nessa terra, mas está no céu. Tá? Então o Senhor Deus, através desses 2 capítulos, que é o que eu vou pegar hoje, porque a Bíblia toda, repetindo, ela nos dá diretriz. Eu vou pegar só para vocês verem como que o Senhor Jesus Cristo vai pincelando esse cidadão. O que ele quer desse cidadão? Então a primeira coisa aqui, a partir do versículo 5, do capítulo 5, sermos pobres de espírito. Na nossa caminhada cristã, no versículo 4, nós vamos chorar, tá? Não é um mar de rosas, ser cristão não é ser um mar de rosas, mas nós vamos derramar lágrimas. Então é normal. É normal. Se alguém falou para você que ser cristão, todos os problemas estariam resolvidos, a gente passa diferente pelos problemas, com a certeza da vitória. Mas algumas lágrimas acontecem. Tá? No versículo 5, bem-aventurados os mansos. Manso. O cidadão do céu é manso. Aí manso, irmão, é aquele que apanha e não fala nada? Não. É aquele que apanha, recebe a violência e com a violência ele ensina a pessoa sem ser violento. Aqui o exemplo mais típico é: a pessoa vem com fúria, te dá um tapa no rosto e você vem e oferece outra face. Qual que é a nossa tendência natural? A dar um mais forte, né? Mas o Senhor Jesus Cristo fala assim: não vai agir assim. Deixa bater. Tá? Versículo 6, tem fome e sede de justiça. A gente não pode ver as coisas erradas do mundo e não ficar quieto. Nossa justiça que Jesus Cristo traça, uma justiça que Ele determina, por essa a gente luta. Tá? Bem-aventurados misericordiosos. O cidadão do céu é misericordioso. Ele tem dó do outro. Tem dó. Mesmo que o cara seja arrogante, mesmo que a pessoa seja digna de condenação, o cidadão do céu tem dó, ele é misericordioso. Ele sabe que aquela pessoa está trilhando um caminho difícil para ela, quem vai sofrer é ela. Então misericórdia sempre.
Os que sofrem perseguição por causa da justiça também é o cidadão do céu. Quando injuriaram os injuriados e os perseguidos, tá? Ou seja, você vai seguir a Jesus Cristo, já saiba que você vai ser injuriado e perseguido, ok? Já está no pacote. E quando disserem também todo mal contra vocês, aguentem firme, que isso vai acontecer, tá? Vai acontecer. O importante, continuando aqui, eu não vou falar os números de versículos, mas vou seguir a ordem do que está aqui. O importante é a gente ter sal na gente mesmo. A gente ter temperança, que é um dos frutos do Espírito, que eu falei aqui da última vez que eu tive aqui. A gente precisa ter temperança, a gente precisa ter sal. A gente precisa saber o que é bom e o que não é. A gente precisa ter sal na gente mesmo, porque se a gente perde isso, a gente não serve para nada, não ser pisado pelos homens. Porque em Jerusalém neva muito, e quando neva, vocês sabem que para derreter a neve da calçada é jogado sal. O sal que não serve nem para o gado, nem para a alimentação é jogado, e o sal dissipa a neve. A pessoa não escorrega. Ok? Então o sal serve para isso. Se ele não tiver o valor dele, que é salgar a coisa, que é fazer diferença no meio onde ele está, ele só serve para ser pisado pelos homens. E presta atenção. Quando a gente vê uma pessoa que escorregou no caminho cristão, né? Você pode ver como ele vira chacota para os outros, né? Eu não gosto de falar muito sobre isso, mas veja os artistas, por exemplo, artistas gospel. Quando estão aqui em cima, na presença do Senhor, eles são respeitados, mas saiu um pouco da presença, vira piadinha em tudo quanto é programa. É onde a gente vê melhor, onde a gente sente mais. Fala assim, olha, quando estava no alto, quando a gente sentia unção, quando a pessoa falava, quando a gente sentia unção, quando a pessoa pregava, cantava, agora perdeu e veja só, é motivo de chacota. Tá? Então a gente precisa manter esse sal. Vai afastar a pessoa? Vai. A partir do momento que você mantém uma linha, primeira coisa que você perde é uma tonelada de amigos. As pessoas não querem ficar muito perto de crente, não sei se vocês entendem, né? Crente é espalha rodinha. Uma experiência, né? Eu chegar na roda de algumas pessoas, né? A gente trabalha com muita gente, é você falar que não bebe, a pessoa já está um passo para trás. Ih, rapaz, isso aí já não é dos nossos. Pronto, você já está automaticamente excluído, não tem o que você faça que resolva. Né? É o preço que a gente paga, paciência. Vós sois a luz do mundo, ou seja, mantendo esse sal, nós somos a luz. E aonde a gente for, a pessoa sabe que está fazendo errado. Se você sendo um crente verdadeiro, você seguindo a Jesus Cristo, aonde você for, a tua presença incomoda. Tipo, lá vem Ele. As trevas já vai se afastando. Quem é da luz chega perto de você, fala assim, irmão, senti uma presença de Deus com você, bom, hein? Né? E você, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, que você se tornou luz do mundo, não adianta se esconder, não tem como, é o que o texto fala aqui embaixo. Jesus Cristo não vai acender uma luz dentro do seu coração, você ser uma luz onde você está no meio dos teus amigos, das suas amigas, para te colocar debaixo da cama. Não, Ele vai te colocar no alto para você iluminar o máximo de gente possível. É isso que está escrito aqui, seguindo. Depois, eu vou pular essa parte, porque ela é mais complexa um pouquinho, mas... Então, agora no capítulo 5 ainda, vamos pular para o 21. Quero falar sobre isso aqui também um pouquinho, versículo 21. Jesus falando, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então isso está na lei antiga. Jesus vem e fala assim, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se singularizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que o chamar seu irmão de raca será réu no sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu no fogo do inferno. Resumindo isso aqui, existem as graduações de raiva que a gente passa com algum irmão, com alguma pessoa que está perto. Às vezes a pessoa sai de perto e você xinga, esse cara solta um palavrão, você vai pagar por isso. Se você chega para a pessoa e fala assim, você é isso,
Você vai pagar por isso um pouco mais. Mas se você chegar e falar assim: eu te odeio, você é isso, eu quero que você morra, você vai pagar no inferno. O que Jesus está dizendo aqui é que existem graduações, tá? Graduações de ódio. Porque a partir do momento que você odeia uma pessoa, que você quer que ela morra, você é assassino. Isso João já falava. Tá? Então aquele que deseja o outro, não quer te ver nem pintado de preto, quer que você desapareça, você está no fundo desejando que essa pessoa morra. Morrendo, desejando isso, você se iguala a Satanás, que foi assassino desde o começo. Tá? Irmão, quando eu falo você, eu estou me incluindo também, então eu estou pregando para mim também, preciso aprender muita coisa. Então a gente nunca deve chegar nesse ponto. Aí Jesus vem e fala assim, logo em seguida aqui: se você tem alguma coisa contra o irmão, resolve rapidinho, resolve rápido. Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, resolve, vai lá, procura ele. Não deixa fomentar mais, porque se você fomentar, você paga e ele paga, e fica aquela rixa, aquela coisa que pode ser evitado com uma simples conversa. Então, irmão, quando surgir uma questão, procura resolver o mais rápido possível, porque se você for tocar isso para frente, isso vai virar uma bola de neve, e você vai acabar pagando muito mais do que você precisaria pagar. É isso que Jesus está falando. Seja esperto. Tá? Então você vê, irmão, só aqui, no que Jesus vai traçando aqui, como que é a atitude de um cristão. Como que é uma atitude. É difícil? Não é fácil, não. Porque a nossa carne sempre tende para o outro lado. Eu aprendi com uma obreira muito querida minha, assim, que eu guardo muito no coração, que ela falou assim: Marco, entende uma coisa, carne não converte. Isso é verdade. Carne não converte, porque irmão, tretou, relou, ela aparece rapidinho para resolver a situação do jeito dela, da carne. Eu arrebento com todo, vou lá, arrebenta a cara dele, taco fogo na casa dele, taco fogo no carro. Mas não é assim. Não é assim que um cristão age. Não é assim uma pessoa que está caminhando para o céu age. Não pode agir assim. Vamos ver mais algum ensinamento que a gente pode extrair daqui. Outro ensinamento aqui. Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, no versículo 27, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher com cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tá? O que Jesus quis dizer aqui? No Antigo Testamento, o adultério seria considerado digno de punição se ele fosse consumado. Jesus fala assim: não senhor, não senhor. Se você olhou para uma pessoa, homem, mulher, se você olhou para ela, desejou, você quis, você pegou o WhatsApp, você falou: quem é ela, quem é ele, né? No seu coração já está feito o estrago, no seu coração já foi. Tem um provérbio que eu gosto bastante, que é Provérbios, já até marquei aqui, 16:30, depois se vocês quiserem conferir lá. Salomão, que era um homem extremamente inteligente, ele falava assim: aquele que pisca demais, quando ele já está planejando o mal, né? No sentido assim, irmão, ele vê a coisa, fala assim, ele começa a piscar, fala assim: vai, agora vai. Então ele já está maquinando o mal. Quando ele morde o lábio, já foi. Quando ele mordeu o lábio, a coisa já foi. Então o pecado nasce no morder dos lábios, de acordo com esse provérbio. Tá? Então Jesus vem dizendo: olha, não é o ato consumado em si, mas é o coração. Okay? Cuidado com o desejo do coração. Irmão, você vai ver o objeto do teu desejo, nós somos humanos, nós desejamos coisas, bens materiais, desejamos pessoas, desejamos situações, vai haver isso? Vai, mas é conforme você vai deixar isso entrar no seu coração que vai fazer a diferença. Tá? Aí Jesus vem de uma forma mais radical ainda, ele fala assim: olha, se teu olho direito está fazendo você pecar demais, arranca ele. Se a tua mão está te fazendo pecar demais, corta ela. Então significa que eu tenho que pegar uma foice e cortar minha mão se eu faço alguma coisa errada com a minha mão? Não, significa assim, você dá um jeito, você para com isso, você corta isso na raiz. Mas como, irmão? Como que a gente faz isso? Pondo essa mão na cruz, pondo a gente na cruz. Irmãos, a partir do momento que você aceita ser cristão, você recebe um convite para a cruz, para carregar a cruz e ser crucificado nela.
né? A gente vê, quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga, não é isso? Então a gente fica achando que a nossa cruz é uma doença, uma pobreza, sei lá, uma pessoa que tem que aturar, uma situação adversa que a gente tem que aguentar. Não tem nada a ver com isso, essa cruz não. Essa cruz que a gente carrega é para pôr a gente. E se tem um lugar que a carne não quer estar, irmão, é na cruz, mas isso aí não tem a menor dúvida. Eu sempre falo que a gente nota isso até nos louvores, né? Aos pés da cruz estou, de longe contemplo essa cruz eu olho de longe, essa cruz está ali, eu vejo ela daqui, mas nela, não é? E a cruz é para colocar a gente nessas situações, a gente se crucifica nessas situações, tá? Depois Jesus vem falando sobre o adultério, sobre o casamento, enfim, mas a gente não vai entrar nesse mérito. No versículo 33, complementando aqui que ele fala sobre o casamento, ele fala assim: outro assim, ouvides dizer que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus os juramentos ao Senhor. Ou seja, agora aqui entra uma questão daquilo que você promete. Tá? Nesse versículo, tanto em casamento quanto que Jesus fala aqui logo em seguida, quanto aquilo que você promete. Se você abriu sua boca, se você prometeu alguma coisa para alguém, você cumpra. Ok? Não ache subterfúgios para não cumprir aquilo que você prometeu. Que é o que acontece aqui, que Jesus fala assim: eu, porém, vos digo que de maneira alguma jurareis nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o cabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, nem pela cidade, porque é a cidade do grande rei, nem jurará pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O que acontecia? O judeu, quando ele era chamado para ser uma testemunha, ele tinha que jurar pelos céus, ok? Você vai jurar que o que você vai falar é verdade, você vai jurar pelos céus. Aí eles achavam uma maneira, o céu é muito, né, não dá para jurar por uma coisa menor. Vamos jurar por Jerusalém. Já vai que eu minto, né? Não, vai que eu minto. Vamos jurar por uma coisa. Vamos jurar pela minha cabeça. Então o judeu, que ele queria na realidade era achar um subterfúgio de não ser fiel àquilo que ele ia falar. Então Jesus fala assim: não jures falsamente. Se você jurou para uma pessoa que você ia ficar com ela, você fica. Se você jurou para uma pessoa que você ia pagar alguma coisa para ela, você paga. Se você jurou que você ia dar alguma coisa, você dê. Ok? Não precisa jurar por nada. Tua palavra vale. Ainda complementando aqui, ele fala assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, no verso 37, desculpe. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência do maligno. Então, irmãos, o cristão, ele fala só o que ele vai fazer. Eu vou, eu não vou. Não queira achar meias palavras, tentar gambelar, querendo achar que Deus não vai ver, achar uma maneira de, dentro da palavra, achar uma fuga. Não. Aquilo que tem que ser sim, é sim. Aquilo que tem que ser não, é não. Tá? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei antiga que foi aplicada em Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu essa justiça, olho por olho, dente por dente. Um olho de Jesus Cristo por um olho nosso, um dente de Jesus Cristo por um dente nosso, um braço de Jesus Cristo por um braço nosso, uma perna de Jesus Cristo por uma perna nossa, o corpo de Jesus Cristo por um nosso corpo. Essa justiça foi aplicada em Jesus. Mas ele fala assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece também a outra. E se quiser pleitear contigo, tirar a vestimenta, larga também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Jesus fala assim: não resistam ao mal, não pague o mal com o mal, não resistam. Ou seja, a pessoa vem, me roubou e vai lá e rouba ela também. A empregada roubou seu celular, minha irmã, vai lá na casa dela, entrega a capinha, o carregador que ela vai precisar. É isso que ele está falando aqui. Quando eu sair dessa firma, eu vou tirar até o último centavo desse patrão, né? Cuidado, cuidado. O patrão me roubou 5 anos que eu trabalhei aqui, eu vou pegar tudo de volta. O meu sentimento está nele, está em você, não tem diferença nenhuma. É isso que Jesus está falando. Nós precisamos ser diferentes, a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus, tá?
Dá a quem pedir e não te desvies daquele que te emprestes. Ou seja, se alguém pedir, irmão, para você, está no teu alcance fazer, faz. Alguém pedir uma coisa emprestada sua, está no seu alcance emprestar, dá para emprestar, empresta. Mas, irmão, ele não vai devolver. É só material, que Jesus Cristo está dizendo assim, não se apegue a coisas materiais. Alguém quer roubar, leva. Quem pegar emprestado, empresta. É só material. O celular iPhone, que é 13, né, que é o mais caro que tem, isso, 13, daqui a 10 anos vai ser um bagaço. É só ferro. É só material. E Jesus vem deixando bem claro, não se apegue às coisas materiais. Siga num caminho diferente. Depois Jesus vem falando aqui também, para que nós devemos amar os nossos inimigos. E ele fala assim, porque se você amar teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu filho, isso aí qualquer um faz. Mas ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo, porque daí sim vocês vão ser dignos de ser chamados filhos de Deus. Porque você vai na contramão, naquela roda que eu falei para você, vida e morte, vida e morte, vida e morte, na qual nós estamos fazendo isso, nós vamos na contramão, nós vamos saindo dela rumo aos céus. É isso. Vou ter que pular um pedaço, irmãos, porque senão vai ficar muito, muito comprido. Capítulo 6. Guardai de fazer vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que estás no céu. Toma cuidado, irmão, de quando você ajudar alguém, seja a tua igreja, seja o teu vizinho, você sair se vangloriando. Ai, você viu, menino, prestei milão para ele, cara. Né? A partir do momento que você sai publicando isso, você já recebeu o seu galardão, porque o outro achou você legal. Falou, que legal, muito bom. Pronto, teu galardão está ali. Tá? Um dia, irmãos, eu consegui uma briga violenta na igreja que eu estava lá, muito longe daqui, em outro país. Teve um grande congresso. E naquele grande congresso, o pastor fez um apelo, que quem quisesse doar alguma coisa. E as pessoas levantavam lá do meio. Eu vou doar meu relógio. Eu vou doar meu computador. E subiam lá em cima e faziam um ato simbólico de que estava ofertando aquilo, né? Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, que estranho, né? Depois, no outro dia, me deram a oportunidade de pregar e eu perguntei por que o Senhor Deus só tocava as pessoas de dar relógio, de dar computador em grandes congressos. Por que ele nunca tocava no ciclo de oração das mulheres que só tinha 5, 6 irmãzinhas? O pastor quase me bateu naquele dia. Mas, irmãos, para que é isso? É para ser visto pelos homens. E Jesus fala, não faça isso. Quer dar uma oferta para a igreja, quer dar uma oferta para o teu vizinho? Vai lá, coloca na caixa de correio dele, não precisa nem saber que foi você que deu. Ok? Versículo 3 reforça isso. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, não precisa ser proclamado para ninguém. Deu, esquece, vai embora. Outro ensinamento, vamos ver aqui. Vou ter que tirar alguns porque não vai dar tempo. Aí, nesse capítulo 5, no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo vem nos dando várias orientações e Ele sabe que isso é difícil. Ele sabe que seguir esse modelo de cristão, de cidadão do céu é extremamente complicado. E ele vai quase que finalizar vai começar o capítulo 6 com a oração do Pai Nosso, no qual Ele fala assim, olha, a luta de vocês é essa, a luta contra a carne é essa, mas tem esse alívio. Orem dessa maneira, orem em secreto, faça tudo de acordo com o que o teu pai quer que você faça. Siga a linha, você e o teu pai. Ore dessa maneira. E Jesus ensina o Pai Nosso. Fala assim, olha, aqui vocês vão conseguir força. É uma oração simples, mas tem todas as coisas que vocês precisam. Então, Jesus vem com essa dificuldade, que eu sei quando eu estava lendo isso aqui, eu vi que é muito difícil, não é fácil. Eu me encaixei em alguns pontos aqui que eu preciso melhorar muito também. E vi a dificuldade, falei assim, olha, a nossa carne tem que ser realmente crucificada todos os dias, toda hora, toda hora, toda hora. Mas a gente tem a oração do Pai Nosso.
E Jesus ainda nessa oração, Ele nos ensina, fala assim, olha, façam tudo isso, o Senhor vai prover pão para vocês, o Senhor vai prover saúde para vocês, vai livrar vocês da tentação. E mais uma coisa que eu ensino para vocês, perdoem quem te deve. Além de tudo, Jesus ainda nessa oração, Ele fala assim, olha, que é um quesito importantíssimo para nós que somos cidadãos do céu, a gente precisa perdoar a quem deve para nós. Porque o perdão, irmãos, o perdão é a ponte que liga Deus aos homens. Mas é Jesus Cristo, obviamente, não é? Mas foi através do perdão que Jesus Cristo conseguiu que nós temos essa ponte. Porque aos olhos de Deus, o que a gente é? Se não fosse olhar o sangue de Cristo em nós, nós somos assassinos, porque nós matamos o filho dele. E Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Então nós também temos que perdoar, porque a partir do momento que eu não perdoo quem me ofendeu, quem me fez alguma coisa terrível contra mim, Deus vai falar assim, olha, eu não posso te perdoar também, porque se você não vai perdoar, como que funciona? Tá? É uma mão dupla, tem que ir e voltar. Tá? E terminando o capítulo 6, Jesus ainda traz um outro alívio. Ele fala assim, olha, o tesouro de vocês está no céu. O tesouro de vocês está lá. Se preocupe menos com essa vida. Se preocupe menos em ter um carro novo. O carro novo que você vai comprar agora, zero, daqui a 15 anos, repetindo a história do celular, vai ter um bagaço. As coisas materiais passam. Só coisas espirituais ficam. E ao longo do tempo, né, irmãos, eu tenho 56, jamais achei que ia chegar com 56 nessa velocidade. 56 anos, né? Sempre achei que ia ficar com 20, mas o tempo passa. E com 20, com 30, a gente não percebe. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que o que fica, não são os celulares, porque quando surgiu o celular, voltando ao celular de novo, né? Quando surgiu, eu comprei aquele primeiro, parecia um tijolão, assim, ficava pendurado aqui, assim, ó. Coisa mais linda do mundo. Tinha uma luz vermelha ainda. Quem tinha aquilo era o máximo. Hoje é ridículo. Hoje é ridículo. Esse iPhone hoje, que é 13, voltando o telefone de novo, daqui a uns anos ele vai ser ridículo. Mas sabe o que fica? O que fica ao longo dos anos que a gente vive? Só o amor que a gente gasta pelas pessoas. O amor que a gente... Quando a gente não gasta amor com essas pessoas, a gente fica amargando uma história terrível, que a gente podia ter feito. Isso, irmã, quando a pessoa está viva ainda, a gente podia ter feito, porque depois que a pessoa morre, o amargo fica pior ainda. Quando eu perdi meu pai, eu me senti um trouxa, desculpa. Tudo que eu podia fazer, eu não fiz. Tudo que a gente pode fazer, irmãos, de amor pelo próximo, por quem está perto, pelo próximo, isso fica, isso repercute na eternidade. É isso que a gente está caminhando, irmãos, olhando para a eternidade, não para os bens materiais. É isso que Jesus está falando. Não me venha com essa justiça de vocês, que essa justiça de vocês para mim é trapo de limpar imundiça, mas olha, para a minha justiça é correta. E aqui estão algumas regras do que é essa justiça correta. De nos colocarmos para baixo, de nos humilharmos, como Jesus se humilhou. Você pensa que para Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para quem esse universo foi feito, para quem você foi feito, para quem eu fui feito, né? A Bíblia fala que tudo foi feito para Ele e por Ele foi feito todas as coisas. Para Ele foi feito todas as coisas. Então, você foi feita para Ele, eu fui feito para Ele, todos nós fomos feitos para Ele. Esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele desce da posição altíssima que Ele está, Ele desce, se humilha, vai se humilhando, vai se humilhando, vai se humilhando e vai para o inferno. Irmão, pensa na obra que esse homem fez. Esse homem Deus fez, nos ensinou um caminho de humilhação e nós também temos que nos humilharmos. Quando eu estava entrando ali, a irmã falou, a porta é estreita, não é? A porta é estreita mesmo. Ela tanto é estreita assim quanto de assim. A gente tem que abaixar para passar nela, porque é uma porta pequena. Nariz empinado, achando o dono da razão, faço e desfaço, não tem quem possa comigo. O cemitério está cheio de gente assim. Queira Deus que esteja no céu, né? Eu duvido um pouco. Irmãos, a nossa luta é para chegar no céu. Lá é constante essa luta? Não, irmão, essa luta é só aqui. Depois lá tudo é diferente. É outro nível, é outra conversa. Nós vamos estar mergulhados no amor de Deus.
E lá a gente não vai se lembrar de nada desse sofrimento aqui. Talvez você vai ter lembrança, a gente não sabe, mas isso aqui vai ser nada. Vale a pena, porque Jesus prometeu que aquele que vencesse, se assentaria no trono, veja a promessa, aquele que vencesse se assentaria no trono, como eu venci e me assentei no trono junto com meu Pai. Então, irmão, se você acha que a gente vai sentar nesse trono de qualquer jeito, não vai não. É duro a luta? É duro, tem que cortar a mão, tem que cortar o olho, tem que agradar o outro, tem que orar pelo inimigo? Tem, para a gente ser diferente, para a gente ser digno de chegar nesse dia e o Senhor Jesus Cristo nos convidar a sentar no trono e a gente aceitar. E a gente aceitar e ter condição de sentar. Tá bom? Irmãos, desculpe o nervosismo, mas como eu falei para vocês, é uma condição que eu falei para Deus. Eu falei assim, eu tenho que estar nervoso, eu tenho que saber da seriedade que são essas palavras, que é a palavra dele, e de como tratar com vocês, tá? Queria agradecer a paciência dos irmãos. E peço que o Senhor Deus os abençoe na caminhada cristã. Tombo vai ter, mas o Senhor Jesus Cristo nos coloca de pé de novo. O cair do homem, mas o levantar é de Deus. A caminhada é difícil? É. É impossível? Não. O caminho está aberto? Está. A vitória é certa? É. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente, abençoe essa igreja com crescimento da palavra, crescimento espiritual, e que vocês sejam cidadãos fortes, para um dia a gente morar no céu todo mundo junto, amém? Deus abençoe a todos, viu? Rafael. Obrigado, Marcos, Deus te abençoe. Irmãos, eu cometi um erro no começo, eu não perguntei se havia algum visitante hoje. Há algum visitante? Tem um aqui na frente, você pode trazer para nós, por favor? Me perdoe, irmão, mas seja muito bem-vindo. Irmãos, domingo nós temos nosso culto às 9 horas da manhã, que é a Escola Bíblica Dominical. Depois nós temos o culto à noite às 7 horas. Convido todos vocês para estarem presentes. Creio que vai ser uma bênção. Vamos aprender mais a palavra de Deus, tanto no domingo de manhã, quanto no domingo à noite. Nós temos as aulas de canto e de violão, às terças-feiras, às 19 horas. Se você ainda não faz parte de algum grupo do WhatsApp, ali no começo, na entrada da igreja, nós temos uma ficha, você pode colocar o seu nome, seu telefone, nós vamos adicionar você nos grupos para que você fique informado sobre os acontecimentos aqui da igreja. Vamos ficar de pé e fazer uma oração final. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor tem ministrado, Pai, nas nossas vidas. Te agradecemos pela vida do Marcos, Senhor Deus, que o Senhor continue derramando da tua unção, da tua graça sobre a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Te louvo, Senhor Deus, por cada um que esteve aqui nessa noite, por aqueles que estiveram assistindo pela internet, Pai, que essa palavra, Senhor Deus, possa transpor, Senhor Deus, todos os limites que há, Pai, para que ela chegue até os ouvidos daqueles que necessitam ouvi-la, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter o nosso retorno para casa agora protegidos pelo Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda o nosso sono, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, uma noite agradável, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Até domingo. Vão na graça de Deus.